Olá, estou voltando outra vez, retornando, quero dizer, com o mesmo tema sobre a depressão, esse tema que foi tratado em um outro vídeo anterior, e nós seguimos com o mesmo assunto, com o mesmo tema. Vamos dar continuidade a esse tema de suma importância e como base para falar sobre a depressão, nós vamos usar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E vamos falar também da experiência pessoal que me dá bagagem para estar aí falando, né, sobre a depressão. Como eu disse no vídeo anterior, que fui também acometida por essa enfermidade, padeci com essa enfermidade aos meus 25 anos de idade, quando eu era bastante jovem ainda. Fui acometida pela depressão, que já veio como consequência de fatos ocorridos na adolescência e também na fase adulta. Nós sabemos que a depressão é uma enfermidade que tem origem de fatores emocionais. Vem, às vezes, em consequência de fatos trágicos na nossa vida, né? De fatos traumáticos e que nos coloca, né, em estado de tristeza profunda, e que ao entrar nesse ponto dessa tristeza profunda, nós cerramos as portas de saída desse estado em que nós nos colocamos, e o caminho de volta é muito difícil. Fazer o caminho de volta é muito complicado. Em alguns casos é impossível, porque nós temos relatos de pessoas que não suportaram o sintoma da doença e colocaram fim à própria vida através do suicídio, infelizmente. E é justamente com a finalidade de estar ajudando as pessoas que estão passando por esse processo depressivo, que nós tentamos, através dessa conversa, através do esclarecimento de fatos verídicos, verdadeiros, que nos conta a palavra de Deus, né? Através desses fatos, né, levar aí a essas pessoas esperança para sair desse quadro profundo de tristeza, retornar outra vez de volta à realidade da vida. Vimos aí no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2. Vamos ver o relato de uma história verídica que aconteceu quando Jesus estava fundando o seu ministério, fazendo obras e maravilhas na terra entre os homens. Que nos diz, Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Nós sabemos que a lepra é uma enfermidade terrível.
a hanseníase dos nossos tempos atuais. Agora, através da medicina, existe tratamento para a hanseníase, que é a mesma lepra. Naquela época não existia tratamento médico para combater essa enfermidade. E muitas pessoas padeciam com essa terrível enfermidade que nesta ocasião, essas pessoas eram abandonadas pelos seus familiares, pelos seus entes queridos. Nos conta a história que essas pessoas eram tiradas do meio das outras pessoas, porque realmente é uma doença infecto-contagiosa, né? Ainda hoje inspira cuidado, né? Quando a doença é tratada, ela não oferece risco, mas não sendo tratada, ela pode ser transmitida para outras pessoas, né? Através do suor e por outros meios também. E os leprosos sofriam muito, porque eles não tinham cura, não tinha cura para essa enfermidade, como existe hoje, nos dias de hoje. E o leproso, e conta a história que essa pessoa que padecia com a lepra, ao ver Jesus, né, ele correu ao encontro de Jesus, ele foi ao encontro, a palavra diz, e eis que veio um leproso e o adorou. Nós cremos que essa pessoa, ao ver Jesus, ela naturalmente se jogou aos pés de Jesus, porque a palavra diz que ele adorou Jesus, né? E o adorou. Então ele se jogou aos pés de Jesus, ele acreditou que Jesus podia curá-lo daquela enfermidade tão terrível da época, né? E ele adorou Jesus, ele se manifestou diante de Jesus com adoração, ou seja, ele prostrou diante de Jesus e disse para Jesus: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo, se queres, pode me curar dessa enfermidade. Jesus respondeu para ele com o que naturalmente vinha do seu coração. Vem do que naturalmente, originalmente, vem do coração de Deus. Então Jesus respondeu. E Jesus, estendendo a mão, tocou. O que não era normal acontecer naquela época, pessoas que tinham doenças infecto-contagiosas e que não recebiam tratamento porque não existia, elas não podiam ser tocadas, porque a pessoa que os tocasse corria o risco de estar aí se autocontaminando. Mas Jesus, ele não hesitou em tocar aquela pessoa que estava na sua frente, prostrado aos seus pés, porque a palavra nos diz que este leproso adorou Jesus. E Jesus tocou ele e disse, né, quero. Ver como o leproso disse a Jesus, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero. Quer dizer, não podia vir outra resposta da boca de Jesus para aquele homem. O que Jesus diria, então? Eu não quero, eu não posso? Não, naturalmente ele dizia, respondia com a verdade do seu coração, e ele respondeu, quero. E ao responder, quero, ele segue dizendo, ser limpo, ou seja, seja curado, e logo ficou purificado da lepra. É uma história fatídica, verídica, nós cremos porque é a verdade, incontestavelmente a verdade, né? E nos apresenta uma história de fé, uma história de adoração, uma história de fé, uma história de amor e uma história de final
feliz, né, que não podia ser diferente. Aquele homem que se prostrou adorando a Jesus e que acreditou que Jesus podia curá-lo e que acreditou que Jesus não só podia, como queria também curá-lo, ele não teve dúvida. Ele disse, se queres. Quando ele disse, se queres, é porque ele sabia que Jesus ia querer. Jesus ia querer, Jesus não ia negar para ele uma coisa tão necessária como era a cura da sua enfermidade. Podemos, dentro desse mesmo contexto, encontramos outras histórias também de fé, de pessoas que manifestaram a sua fé de um modo extraordinário e que obtiveram êxito mediante a sua fé. E a seguinte história é: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Veja, um centurião era um homem que dominava sobre centenas de outros homens. Na época, era uma autoridade que dominava em cima de centenas de outros homens, né? Um chefe de um, vamos dizer, um chefe de um esquadrão de guerra, vamos dizer assim. E ele estava ali diante de Jesus rendido, completamente rendido na sua fé, intercedendo. O que é mais interessante nessa história é que ele não estava ali na frente de Jesus manifestando a sua fé e a sua humildade para pedir coisas para seu benefício próprio. Ele estava ali pedindo simplesmente pelo seu criado, a palavra diz, né? E o meu criado há de sarar. Ele diz, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Antes dele afirmar que o seu criado haveria de sarar através de uma única palavra de Jesus, ele contava a situação que se encontrava seu criado, né? Aí podemos observar uma pessoa que estava intercedendo por outra pessoa. E nada mais era que um simples criado, mas a importância que esse centurião, que esse homem que dominava sobre centenas de outros homens, a importância que ele dava para um único criado que ele tinha, né? E ele pedia a Jesus a cura para o seu criado, e ele tinha pressa, ele tinha urgência, e ele tinha uma fé que ultrapassava o limite da realidade, que ultrapassava a fé de toda aquela gente que estava ali em Jerusalém, porque Jesus depois disse, né, que nunca havia visto uma fé tão grande, né? E o centurião segue dizendo, Senhor, não sou digno. Jesus disse para ele, antes Jesus, porém, disse para ele, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus se prontificou a ir até onde estava essa pessoa, né? E prometeu dar a essa pessoa saúde. E o centurião respondeu a Jesus dizendo, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Observamos aí uma manifestação de humildade, de reconhecimento do valor que tinha Jesus, aquele que estava curando os enfermos,
como este centurião, como este homem, sendo uma autoridade, um homem que dominava sobre centenas de outros homens mais. Como que esse homem humildemente reconheceu a grandeza de Jesus, reconheceu publicamente o poder de Jesus, o poder de sarar, o poder de curar o seu criado que estava enfermo. Ele reconheceu que não havia necessidade de Jesus se deslocar, se locomover de onde ele estava para ir onde estava seu criado, que com somente uma palavra o seu criado seria curado. Isso é algo muito profundo, é muito forte, é muito grande. Uma pessoa que manifesta uma crença, uma fé tão grande. E o centurião segue dizendo: pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele o faz. E ao meu criado faz isto, e ele faz. Ele estava explicando aí as condições em que ele vivia e dominava sobre os seus subordinados, como ele mandava e eles obedeciam, inclusive o seu criado, esse que estava enfermo, e para quem ele vinha aí interceder até Jesus. Jesus se maravilhou com aquela atitude, né? E Jesus contesta e faz uma alusão àquela manifestação de fé daquele homem. E Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus fez uma observação sobre a fé que aquele homem manifestava. E a história... Nós sabemos que Jesus deu a sua palavra de cura e o criado daquele centurião sarou, e tudo se deu conforme ele creu. Assim nos afirma a palavra. Também nós vimos o relato da sogra de Pedro, né, que estava com febre, acamada, e Jesus chegou e simplesmente tocou nessa mulher com a sua mão, né, e ela levantou em seguida e foi servir eles, né, com que na época se servia as pessoas, com a comida, com pão, né, com água. Ela simplesmente levantou da cama, a febre se foi e ela levantou e foi fazer o seu trabalho rotineiro, né, sem ter que tomar nenhum medicamento. E a palavra de Deus segue nos informando, né? O Evangelho de Jesus segue nos informando nesse mesmo contexto um episódio muito interessante. Esse episódio eu quero relatar, eu vou ler, vou relatar os 2 versículos dentro do capítulo 8, versículos 16 e 17, que nos fala sobre um fato, né, muito importante e que tem muita relação com esse tema que estamos aí tratando hoje, que é a depressão, né? Algumas pessoas podem questionar, achar que não, mas essa é a realidade. Eu vou tentar respaldar o mais claro possível e fazer as referências o mais claro possível também, para que as pessoas possam compreender, entender. Versículos 16 e 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Segue, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No primeiro vídeo que já foi publicado, nós
enfatizamos o versículo 25 do capítulo 23 do livro de Êxodo, que nos fala que Deus é o que nos faz uma proposta de abençoar os elementos básicos para a vida do homem, para a subsistência do homem, que é o pão e a água. Todos nós sabemos que nós necessariamente sobrevivemos pela água, né? Que a água é um elemento fundamental para a nossa subsistência, né? E o nosso pão, que é o alimento diário, Deus promete abençoar o nosso pão, a nossa água, e promete curar as nossas enfermidades, né? Nós, no outro vídeo anterior, enfatizamos este versículo no livro de Êxodo, capítulo 23, que é o mesmo que está nos dizendo Jesus agora na sua época. Jesus veio levar sobre si, sobre os seus ombros, as nossas enfermidades. As nossas enfermidades, tanto material como espiritual. As enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. E a história nos conta, porque é uma história verídica, fatídica, que aconteceu nos tempos que Jesus estava entre nós, né, como humano. A história conta que trouxeram para Jesus muitos endemoniados, muitas pessoas que estavam endemoniadas. E ele, com a sua palavra de ordem, que só ele tem essa palavra, expulsava aqueles demônios e curava as enfermidades, as pessoas que estavam enfermas. Mas que relação tem pessoas endemoniadas e pessoas enfermas? Os enfermos que está sendo citado dentro deste versículo são os mesmos endemoniados, né, que Jesus havia expulsado os demônios que estavam nessas pessoas. Nós sabemos e podemos afirmar categoricamente, né, com base em experiências presenciais, experiências próprias vividas, podemos afirmar que tanto a pessoa endemoniada indiretamente, que é aquela pessoa que recebe as atuações malignas, as setas, os dardos inflamados, ou aquelas pessoas que são possessas diretamente por espíritos malignos, essas pessoas desarroiam enfermidades no seu organismo, patologias, enfermidades físicas. Isto é fato, eu posso afirmar isso com convicção. E uma dessas enfermidades que vem por essas possessões malignas, essas atuações malignas, intuições malignas, setas, dardos inflamados do diabo, é a depressão. Mas por que você pode afirmar que a depressão é uma doença de origem maligna? Convictamente eu posso afirmar que a depressão é uma doença que vem da possessão maligna. A pessoa que sofre de depressão e que, ainda que seja uma depressão originada de uma depressão circunstancial, vamos dizer assim, que veio que foi causada por um sofrimento, por um trauma, por um sofrimento grande pela perda de alguma coisa importante na vida da pessoa. Ainda que tenha sido assim, nós podemos admitir que é uma doença de origem espiritual.
pessoa com depressão, a pessoa no estado depressivo, os sintomas que ela traz em si, na sua mente, no seu coração, na sua alma, não é normal de uma pessoa que está vivendo uma vida tranquila, dentro da sua normalidade, digamos assim. A tristeza, a amargura de espírito sem causa ou com causa, mas sem controle. A introspecção para o sofrimento, a introspecção para a dor, porque a pessoa que está padecendo com a depressão é uma pessoa que está constantemente em estado de dor na alma, que para a qual não existe remédio, não existe medicina para tratar essa dor que dói na alma. Existem paliativos, existem medicamentos que vai te trazer da ansiedade para a tranquilidade, da insônia para o sono. Existe medicamento que vai te desestimular, né, que vai inibir aí o seu estado de ansiedade, né? Porém, a cura, de fato, da alma em si, somente pelas mãos de Deus, através dessa expulsão, a necessidade de expulsar esses demônios que causam a depressão, que causa a tristeza profunda na alma do homem, que torna essa doença em uma doença maligna e que faz com que essa doença venha trazendo para o material também os seus sintomas, que vem atingindo também o material. Pessoas com depressão podem desarrollar o câncer, podem desarrollar as úlceras estomacais e uma infinidade de outras enfermidades patológicas, de outras patologias, de outras enfermidades no organismo. Pessoas com depressão, com um estado de ânimo abatido, pessoas entristecidas, amargadas, amarguradas, podem sim desencadear enfermidades patológicas. É importante mencionar nesse versículo a ação de Jesus, que foi de expulsar os demônios, os espíritos malignos que atormentavam aquelas pessoas e curar os que estavam enfermos em razão das suas possessões malignas. Jesus não só expulsou os demônios, os espíritos malignos que atormentavam aquelas pessoas, como também ele, a sua infinita misericórdia e sabedoria, também curava aquelas pessoas que estavam atormentadas por espíritos malignos. Não há que dar mais volta, não tem mais o que se explicar, está mais do que claro. Estas palavras esclarecem perfeitamente a ação de Jesus e a circunstância, sobre a circunstância em que encontrava aquelas pessoas endemoniadas, possessas por espíritos malignos e enfermas, em razão de estarem aí possessas por esses espíritos, afetadas por esses espíritos. O Evangelho de Jesus enfatiza outra história que aconteceu com um homem
gadareno, que é o chamado endemoniado gadareno. Esse homem tinha uma legião de demônios que o atormentava. E nada podia detê-lo. Ele se soltava de todos os tipos de prisão que era submetido. Acorrentava, e nada dessas coisas podia detê-lo. E ele saía caminhando nu e ia dormir no cemitério, onde estavam ali as pessoas mortas, né? E nós sabemos que essa pessoa, diante de tais circunstâncias, ela passava por uma humilhação muito grande, que era de andar nu. Não é normal uma pessoa sair nu caminhando entre as outras pessoas, por aí. Isso nunca foi normal e nunca será normal. Quando o homem pecou, que desviou de Deus, a primeira coisa que ele viu, que ele se deu conta, foi a sua nudez e ele se escondeu da presença de Deus. Então nós sabemos que a nudez é algo que Deus não aprova, né? E esse homem, ele se punha nu na frente das pessoas, rasgava as suas roupas, né? Os demônios rasgavam as suas vestes e ele ficava nu. E ia dormir entre os túmulos, né? No cemitério. E Jesus expulsou aqueles demônios, aquela legião de demônios que estava nele. E aqueles demônios entraram em uns porcos, que iam passando uma manada de porcos, e se precipitaram em um desbarrancado que tinha aí, e morreram afogados aí num lago, num rio, num lago, conta a história. Podemos ver que o fim desse homem era a morte. Os demônios iam precipitá-lo a qualquer momento e ia tirar a vida desse homem, desse gadareno. Porém, Jesus permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos para dar a prova de que o final da vida daquele homem seria também se precipitar para a morte. Como aconteceu com os animais, com os porcos, ia acontecer com ele. Porque muitas outras coisas já havia acontecido com ele, coisas que eu colocava em situações de vexame, de vergonha, né? Ele podia contrair uma enfermidade ali nos túmulos onde ele ia dormir e, em razão disso, podia vir a óbito, vir a morrer também. Ou ele podia se suicidar, se atirar em um precipício, como faz muitas pessoas que estão indiretamente atormentadas por espíritos malignos, que estão deprimidas com a chamada depressão. Essas pessoas se precipitam no final, no ponto mais culminante, no estágio mais agudo da enfermidade, elas tiram a própria vida, se atiram de um prédio, de um precipício, de uma ponte, ou com uma arma, ou de N maneiras, elas dão cabo da própria vida. E a palavra de Deus nos fala, nos ensina que não é isso, não é esse o fim que Deus quer para a sua criatura. Não é dessa maneira, a maneira certa que temos de morrer. Não sendo levados a tirar a nossa própria vida, interromper a nossa vida, fora da determinação de Deus, fora da vontade de Deus. Não é desta maneira, não é assim, destes modos, que nós vamos resolver os problemas que nós temos. Esse Jesus que curou as pessoas que estavam endemoniadas e que expulsou os demônios dessas pessoas, espíritos malignos, estas pessoas, este Jesus que curou os que estavam enfermos,
essas pessoas que eram possessas por espíritos malignos e que estavam consequentemente enfermas em razão dessas possessões, dessas atuações malignas. Esse mesmo Jesus existe, está vivo, está entre nós. E Ele é o mesmo que segue curando muitas pessoas. Seguiu curando ao largo dos anos, ao largo de mais de 2000 anos da sua vinda, desde a sua vinda, estamos falando desde a sua vinda. Porque anteriormente à sua vinda, esse Jesus já existia e ele já curava. Ele já tinha a promessa de bênção sobre a nossa água e sobre o nosso pão. Ele já tinha a promessa de curar as nossas enfermidades. Esse Jesus foi quem nos trouxe a libertação das nossas enfermidades espirituais, que consequentemente traz as moléstias, as enfermidades patológicas materiais. Esse Jesus, ele existe. É muito fácil encontrarmos entre a humanidade, entre as pessoas em todo o mundo, histórias que testificam não somente as que estão contidas no Evangelho de Jesus, mas pessoas vivas que estão dando testemunhos como eu. Testifico que recebi a cura através deste Jesus, através do Espírito Santo que nos foi deixado por Jesus, que é o nosso Consolador, que é o que nos consola nas nossas aflições, nas nossas dores, nas nossas angústias. Se eu disser para você que eu nunca mais depois disso tive um momento de tristeza, um momento de amargura, eu estaria mentindo, hipocritamente mentindo. Isso não é verdade. Tive muitos momentos e tenho muitos momentos ainda e vou seguir tendo enquanto eu viver momentos de tristeza, quando perdi meu pai, quando perdi minha mãe. E em razão de muitas outras coisas, eu tive momentos de profunda tristeza depois que eu fui curada da depressão. Eu passei. Isso quer dizer, eu não permaneci, sabe? Eu não permaneci nessa tristeza, nessa depressão, porque assim é a obra de Deus na nossa vida. Ela é eficaz, ela é para sempre. O que Deus faz, Ele não desfaz. Eu consegui sobreviver a 3 anos de depressão, de profunda tristeza na minha alma. Há 3 anos dos quais eu preferia não me lembrar, mas ainda trago a memória para tirar deles a experiência e compartilhar com outras pessoas o milagre que eu recebi, a cura dessa enfermidade, da depressão. Eu quero te dizer que é possível, sim, que não é o fim. Este não é o seu fim. A depressão só é o fim da vida para aquele que não dá vazão para a fé, que não crê que Jesus
é capaz de curá-lo. A depressão só é fatídica para aquela pessoa que não recebe essa informação, a informação de que existe Jesus que cura toda e qualquer enfermidade, seja ela no nosso corpo, seja ela na nossa alma. É lamentável que muitos jovens nos nossos dias de hoje estão perdendo as suas vidas em razão da depressão, sem nenhuma esperança. É lamentável que muitas pessoas não entendem a necessidade de buscar pela cura dessas pessoas, como fez aquele centurião. A palavra de Deus nos fala que o centurião foi, o Evangelho de Jesus nos fala, nos relata que o centurião foi ao encontro de Jesus pedir a cura para o seu servo. O centurião foi porque ele creu, acreditou que Jesus podia curá-lo sem necessidade de ir aonde estava o seu servo. E vemos o relato que Jesus ressuscitou a Lázaro, porque Maria e Marta foram ao seu encontro interceder pela vida do seu irmão. Elas acreditaram que Jesus podia trazê-lo de volta à vida. Num primeiro momento, acreditaram que Jesus podia curá-lo. Como Jesus tardou para chegar aonde estava Lázaro, ele já havia morrido. Ainda depois da morte, elas acreditaram que Jesus podia trazê-lo de volta à vida. E Jesus o trouxe de volta à vida para dar testemunho do seu poder. E isto não é suficiente para que nós acreditamos que Jesus pode sim curar a depressão, que Jesus pode curar sim essa enfermidade que está dizimando as pessoas em todo o mundo, independente da classe social, do nível cultural, independente de quem são essas pessoas, se são velhos, se são jovens, se são crianças. Sabemos que a depressão é uma enfermidade invasora, ela chega de repente e invade a sua vida. Porque isso que se chama de depressão, por trás desses sintomas que sentimos, está o demônio, está o diabo, os espíritos malignos, causando esse sofrimento, essa dor que para a qual não existe remédio, esta dor que leva o homem ao desespero e leva ao homem a tirar a própria vida, infelizmente. Vimos e ouvimos muitos relatos em todo o mundo de pessoas que tiram a própria vida, pessoas até que, infelizmente, que é muito triste, é mais triste ainda, saber que servos de Deus, autoridades espirituais, tiram a própria vida, levadas pelo desespero da depressão, pela possessão maligna, pelos demônios, os espíritos malignos. Infelizmente, acontece e pode acontecer com qualquer pessoa. Encontramos no livro de Salmos 42, a história do salmista que se encontrava num momento de profunda tristeza. Mas esse salmista em nenhum momento deixou de falar com Deus. Ele foi criticado também. Ele foi subestimado também pelos seus amigos e companheiros que assistiam a sua dor. Perguntaram para ele: onde está o seu Deus? Mas ele em nenhum momento deixou de acreditar nesse Deus, deixou de esperar nele. Em nenhum momento ele abandonou a sua fé. Em nenhum momento ele desfez da sua esperança. Ele continuou firme na sua esperança, esperando que Deus apresentasse a sua face para curar a sua alma. Ele sabia que Deus viria ao seu encontro. E é importante nós
buscar dentro de nós, por menor que seja, essa fagulha de fé, de esperança e concentrar nela, para que nós recebamos de Deus também a cura para a nossa alma. É importante você que acompanha pessoas que estão passando por esse processo de depressão. É importante que você interceda por essa pessoa. Nós vimos aí o centurião intercedendo a Jesus pelo seu servo, um simples servo. Por que não você não vai interceder pelo seu filho, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu irmão, ou por qualquer seu amigo que seja? Vamos interceder por essas pessoas que estão passando por depressão. Não vamos criticá-las, não vamos rotular essas pessoas, chamá-las de débil, chamá-las de louco, chamá-las de incapaz.